Eu sou Paula Moraes, estou aqui agora ao vivo no BMC Market. Aqui você continua ficando por dentro de tudo que está acontecendo, que mexe com o mercado financeiro. Sempre a gente de olho nas principais notícias, repercutindo com o nosso time. Eu, ele, Daniel Morales, vamos ficar até as 13h30 nesta conversa, nesse debate com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral. Mas antes, vamos aos destaques de hoje. Olha só. Nesse momento, deixa eu dar uma olhada, a Bolsa continua aqui em queda. E eu, mais uma vez, esqueci de abrir minha tela antes, então eu vou com o Morales rapidinho. Morales, atualiza aí pra mim, porque meu site tá aqui só girando. Poxa, você me pegou bem na hora que eu tava bebendo água, mas tudo bem, vamos lá. Não, vamos lá, TV ao vivo é assim mesmo, vai. Ah, acho que vai abrir o meu, hein, vamos ver. Não, mas agora abriu o meu, agora eu vou falar do meu. Então só fala o valor do Ibovespa. Depois você volta com o giro, vai. Queda de 1,46% aos 108.849 pontos, Paula. Maravilha, eu sempre esqueço de deixar aberto aqui porque eu nunca faço isso, mas vamos lá. Entre os principais assuntos de hoje, a gente já falou sobre isso agora pela manhã, mas vamos continuar repercutindo. As vendas no varejo caíram aí 3,1% em agosto. O recuo é o mais intenso na série histórica, iniciada no ano desde 2000. Claro, a gente falou também sobre isso de manhã. É um reflexo de inflação alta. Vamos tentar entender também um pouco mais sobre isso, né? Mas já estava meio que se esperando, na verdade, uma queda nesse varejo. As pessoas estão comprando menos porque a inflação está mais alta. Lá nos Estados Unidos, a ADP aponta aí a abertura de 568 mil empregos no setor privado em setembro. O dado veio acima da expectativa, que era 425 mil empregos. Mas a maior expectativa tá mesmo agora é para o payroll, que acontece, né? Que vai ser divulgado nessa sexta-feira. De volta aqui no Brasil, a gente também tem algumas questões políticas. O deputado Hugo Mota, que é relator da PEC dos precatórios, afirmou hoje que não há uma previsão para alterações no teto de gastos por meio da proposta, que deve já ser votada pela Comissão Especial da Câmara amanhã às 10 horas da manhã. Agora há pouco o Eric DK veio trazendo aí em primeira mão essa informação aqui pra gente, né? Ele que estava lá nos bastidores e trouxe essa informação que já vai ser votada amanhã. Havia uma preocupação muito grande por parte dos investidores em relação àquela possível alteração no texto para encaixar ali a extensão do auxílio emergencial até abril de 2022. Mas, segundo o Eric, falou pra gente agora há pouco, que o deputado disse que isso não deve entrar no texto do relatório, o que pode trazer aí, de repente, uma volatilidade até positiva para o mercado amanhã, quando deve ser votado pela comissão a partir das 10 horas da manhã. Um outro destaque também é o Bitcoin, que chegou aí aos 55 mil dólares pela primeira vez desde maio. Isso depois de um comentário do próprio presidente do Fed, o Jeremy Powell, que disse que não planeja banir as criptomoedas. E parece que em coisa de 5 minutos teve uma única movimentação aí de 9 bilhões de dólares. Até vou confirmar aqui, mas acho que era dólares mesmo que eu li. Precisamos só saber quem foi, se foi o Daniel Morales, se foi o Alan Gani ou o Alexandre Cabral. Apesar dessa notícia aí, que é boa para os investidores das criptomoedas, o FMI divulgou também agora há pouco que vai pedir uma regulamentação global para o mercado dos criptoativos. Ele recomenda políticas globais para tentar mitigar os riscos por trás das criptomoedas. Bom, vamos repercutir tudo isso e muito mais, tudo aquilo que for surgindo ao longo desta tarde com eles, sempre aqui comigo. Alexandre Cabral hoje de casa, Alan Gani que está aqui no estúdio e também Daniel Morales. A gente vai repercutir aí. Muito boa tarde para vocês. Você tá meio verde, ô Cabral, tá tudo bem por aí? Quando Alan Gani der aula, eu almoço. Acho que a tua luz aí hoje tá te deixando verde ou algo que você comeu aí. Tomou suco verde. Não, aqui tem um fundo verde aqui do Telegram. Deixa eu tirar, deixa eu ver se muda. Deixa eu abrir um Word. Deixa eu abrir um Word. Aí o Word fica branco, ó. Vamos ver se é Word, se muda. Eu achei que você tava até pálido aí, mas tá tudo bem. Acho que era pra combinar com o cenário ali, um pouquinho verde no fundo. Eu acho que ele tá querendo colocar aquelas telas verdes, não mudou nada não, chroma key, fundo branco, ó. Eu acho que depois vale a pena dar uma passadinha no médico, mas tudo bem. Boa tarde pra você, Alexandre Cabral, boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, de calça de moletom, chinelo e camisa social. Só por isso.
Foi por isso que você não quis vir, né? Só colocou a camisa por cima, nem tirou o pijama. A família tá... Até sair o resultado da Mariana, a família tá de castigo dentro de casa. Ah, meu Deus. Mas acho que o verde não tem nada a ver com isso, né, Gani? A gente espera, né? Pelo menos eu usei o chapéu. Eu não soube ninguém verde, né? Então, até só ser o Covid de Marte, né? Aí eu peguei mas é que o Covid já tá com o fígado. É que você tá antecipando o chocolate que o Palmeiras... Eu não sou palmeirense, mas o chocolate que o Palmeiras vai dar no Flamengo. Então você já está verde. Boa, cara, torce pro Palmeiras, que coisa ridícula. Claro que não, ele é São Paulino igual a mim. Eu sou São Paulino. Olha nós dois. E agora virou palmeirense. Claro que não, ele é anti-flamenguista, é diferente. Eu gostaria de ver o Palmeiras perdendo. Ah, é? Porque qual que é teu time, ô Daniel? Eu também sou São Paulino, mas eu sou São Paulino meio mequetrefe. Eu não torço. Geralmente é o São Paulino. A gente não torce. Eu já fui mais, pra falar a verdade. Eu também. Obrigada, a Renata trouxe um cafezinho aqui pra mim, gente. Só não derrubo. Baba ovo, hein, Renata? É porque eu tava com sono e eu pedi um cafezinho, gente. Mas vamos lá. Boa tarde, Alangani. Boa tarde, meu companheiro. Paula. Legal tê-la aqui novamente. Boa tarde, Morales. Boa tarde, Cabral. Oficialmente agora e boa tarde à nossa audiência. Boa tarde a todo mundo que tá aqui ligadinho. Antes da gente começar nosso papo, eu queria que o Morales desse um giro hoje, né? Ih, que quarta-feira. Vamos lá. Continuamos em queda, mas dá um giro aí desse mercado, Daniel Morales. De feijoada. Encheu a fuça de feijoada, né, chefe? Não, quem dera. Não, e o pior... Aí tá sim. Hoje, R$5. No meu quilinho ali. Combinada, né? Caramba. Não, alface, meu Deus. O Cabral, pior é que eu tô apresentando o pre-market, news, estoque, o market lá vem. E Paula Moraes chega aqui. Você já viu gente que só chora aí pra frente? Eu nunca vi, viu, Daniel Morales? Fica a dica aqui no ar, tá bom? Chefa. Eu tive um chefe que falava que tempo é posto. Tempo é o quê? Peãozada que chegou depois, trabalha mais, não tem almoço, não tem nada. Até você renovar o peão para baixo. Aí chega o peão para baixo, você muda. É isso aí. Vai lá, Morales, dá um giro que eu vou tomar meu cafezinho, vai. Vai lá, aproveita o café, Paula. Vamos lá, começando pelo Ibovespa aqui, que está em queda. A queda agora de 1,39% aos 108.932 pontos. Vamos aos papéis em alta aqui nesse momento. A gente tem o Rumo, que está subindo 6,24%. A gente até lembra ou relembra que a Rumo estava realmente com já tinha esse rumo para subir, a piadinha de quinta série, antecipado de manhã no pre-market pelo Guga Almeida, ele que já havia alertado que poderia realmente subir hoje Rumo. Americanas SA 3,67%, Magalu aqui 1,83%, Taesa 1,10%, CCR 1,04%, Minerva 0,92%, Açaí 0,83%. Nas baixas aqui a gente tem Melios com menos 6,77%, o Grupo Soma com 6,27%, Localweb 5,54%, JHSF 5,49%, Banco Pan 5,32%, Braskem 5,03% e Uzi Minas com 4,77%. O dólar nesse momento está subindo 1,02% aos R$ 5,54, Paula Moraes. Obrigada, Daniel. Gente, não tem como não rir com vocês aqui no chat. Ô, Cabral, desculpa, tá? Eu perco amigo, mas não perco a piada, você sabe disso, né? O Deres Marocho falou que você tá parecendo o Shrek. O professor André Carlos falou que você é o Hulk Cabral. O Denis tá falando, é o Shrek da BMC. Aí o outro falou que você é o velho da van. Desculpa, tá, Cabral? Da próxima vez arruma uma outra cor de luz. Não. Shrek tudo bem, ok. Hulk tudo bem. Atropelado tudo bem, mas velho da van não, mano. Aí não. Correia falou que você judiou do aí fígado. É maldade, mano. Falou que você judiou do fígado, por isso que você tá assim, meio verde. Quando eu tive hepatite, eu fiquei meio eu acho que isso é jejum, também. sabe? Eu tô alucinando de jejum. Ah, você não almoçou, Cabral? Não. Cheguei do pronto-socorro com Mariana, fui ver o negócio, o programa não deu.
Então por isso que eu quero que a Langani explique tudo. Isso, como é que se escreve a letra na hora que o Gani estiver falando, faz um miojo aí de 3 minutos. Fala que nem baiana, eu torci. Apesar que eu tô com medo agora de falar qualquer coisa, porque eu tô bloqueado no Instagram, você descobriu por quê. Cabral, faz o seguinte, eu vou te ajudar. No Instagram, não fiz live hoje. Você tá bloqueado? Sério? Tô. Por quê? Provavelmente por 24 horas. Você falou algum palavrão, quando né? a pessoa não fala, todo mundo pensa. Quando a pessoa não é bonita, ela é. Aí eu falei isso de uma pessoa, o Instagram me bloqueou. Tá um perigo, hein? Tem que tomar cuidado. Absurdo. Eu pensei que me ensinaram o caminho das pedras aonde você vê o motivo. Aí eu fui ver, porque numa live ontem, eu brincando com a pessoa, falei, pô, o que você tem de inteligente, você vão tem derrubar nosso canal. Não vou falar, não. Não vou falar. De 4 letras. Aí o Instagram me bloqueou 24 horas no mínimo. Teoricamente, amanhã eu volto. Nossa. O mundo está chatérrimo. Tá, você não pode nem expressar mais sua opinião, nem falar se fulano é bonito ou se é feio. Pô, mas é um cara que é gente boa. Pô, um sacaneia o outro toda live, maluco. E ninguém me denunciou, foi o próprio Instagram que pegou. Pra mim, alguém tinha me denunciado. Não, o Instagram, o algoritmo lá pegou e me bloqueou. Mas eu não vou mais poder te chamar de feio aqui no ar agora. E, ó, acabou de cair. Cuidado, eu fui bloqueado. Faz piada aqui o tempo inteiro, a audiência faz piada, a gente se diverte. Mas é porque isso no YouTube, mas o Instagram deu droga. Não, horrível. Tem que tomar cuidado mesmo. Mas tem que tomar cuidado com o que fala. É porque esse não pertence ao Facebook, né? Porque se pertencesse, já tinha caído. Já tinha caído. Mas é isso aí. Toma cuidado com o que fala. Mas vamos lá. Eu vou repercutir aqui alguns assuntos. Na hora que o Gani for dar a aula dele, que eu já combinei com ele, você faz um miojinho ali e você come rapidinho, tá? Aí a gente vê se você vai melhorar já tem pronto, já tem pronto. Frango, arroz, olha, você acha alguém me ligando uma hora dessa? Suco de laranja com tangerina. Que delícia, adoro arroz com lentilha. O Gani deve gostar também pela descendência. Gosta, Gani? Gosto, opa. Eu também, mas eu ainda bastante. prefiro um arroz e feijão, mas gosto. Eu gosto de arroz com lentilha. Eu faço uma dessa parte muito bem. Mas vamos lá, gente. Queria falar hoje com vocês, repercutir um pouquinho, porque a gente já falou aqui de manhã sobre essa questão do recuo aí de 3,1% nas vendas do varejo, né? Esses números que vieram aí em agosto e a queda aí, a gente tá vendo, se o TP aqui me ajudar e continuar passando a informação, eu vou continuar lendo aqui melhor para vocês. A gente mostrou que a queda do varejo em agosto veio, né, de 3,1, nessa comparação aí, foi a maior queda desde o início da série histórica de 2000. E as varejistas a gente viu sofrendo aí bastante o aperto da inflação, as ações do setor caíram bastante, agora hoje pela manhã. Queria entender de vocês, né, se vocês acham que existe aí uma perspectiva de melhora, com essa questão da retomada econômica, mais vacinação também aí acontecendo. Vocês acham que o mercado está exagerando, está precificando muito esses números que vieram ruins ou não? Como que vocês estão vendo esses dados? Olha, eu acho que pegou surpresa para o consenso de mercado era 3,1% de alta e veio uma queda de 0,7%, aliás, uma queda igual à da produção industrial de agosto, né? E no mês anterior, os dados surpreenderam positivamente, é isso que causa estranheza. Agora, a explicação possivelmente está ligada à inflação, né? Quer dizer, a inflação está aí, a inflação está alta. É uma inflação onde pesa muito aí no orçamento do consumidor, porque a gente está falando de gasolina, a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando também de aluguel por conta do IGPM, alimentos. Então, eu acredito que haja aí alguma recomposição de consumo e aí itens de varejo, né, acabam sofrendo bastante com uma diminuição de compras dos bens e trocando por serviços, né? Muita gente. Mas assim, ó, a pergunta que eu vou deixar agora aqui, vocês acham que isso é um reflexo até momentâneo? Por exemplo, a gente vendo as varejistas aí em queda. A gente sabe, de certa forma, que a tendência é que a economia vá se retomando não nem vou falar num curto prazo, mas num médio prazo, vamos dizer assim. Acredita que realmente há um exagero nos papéis caírem tanto assim ou não? É realmente reflexo desse caixa mais baixo aí, dessas varejistas? Ou há uma perspectiva de melhora aí com o aumento da vacinação, com a retomada, enfim? Segundo o Guedes, né, estamos num crescimento em V aí, né? Estamos para melhorar.
Eu acho que depende do horizonte. Vai ficar assim para sempre? Acho que não, né? O Brasil já enfrentou momentos piores da sua história do ponto de vista econômico, né? E o varejo sobreviveu, o varejo cresceu, o varejo continuou. Então, acho muito difícil, né? Quer dizer, os dados do varejo ficarem assim. Senão a gente está falando, né, numa queda de PIB aí contínua, que não é o caso, né? Então, eu vejo que é algo muito mais relacionado com uma inflação alta de curto prazo, mas não vejo que seja uma tendência de varejo num horizonte mais longo. Ô Cabral, a XP elevou a projeção da inflação dela de 8,4% a 9% agora para 2021. E está mostrando uma grande preocupação aí com o cenário fiscal. Pode. Fala primeiro do varejo, depois a gente fala da inflação. Tá, vamos. Que eu estava vendo um pedaço da coletiva do IBGE. Eles falaram que algumas coisas provocaram essa queda. A primeira, a base estava muito alta. O mês de... Ele foi divulgado agora agosto ou foi divulgado em julho? Agosto. Então, o mês de julho, a base estava muito alta. Então, explica essa queda. Eles mostram até em números o pico de julho que eles não esperavam. Aí teve um recuo natural. O que o Gani falou sobre inflação, eles falaram que também a inflação ajudou, apesar as pessoas comprando um pouco menos devido à variação de preço. E problema de reposição de peça, tudo mesmo discurso do programa de ontem, né? Com exceção da base muito alta, o resto é igual ontem. O que a gente falou ontem? Falta de peça, inflação e a massa salarial que está sendo contratada, ela não está sendo o suficiente para alimentar todas as cadeias produtivas possíveis. Sim, está tendo contratação via CAGED, boa, mas o salário está sendo menor do que de uma série histórica. Então, a massa de volume que está entrando está sobrevivendo, diminuindo o calote, mas não está indo para todos os produtos. Então, tudo que nós comentamos ontem, só que hoje teve um acréscimo. Pelo próprio IBGE, a base estava muito alta. Então, o recuo não é muita preocupação nesse momento. Tá. Então, em relação à inflação, porque a gente estava associando isso, né, à questão do aumento da inflação, as pessoas tendem a comprar menos, exatamente até o que o Gani falou, também quem paga aluguel tem essa correção altíssima aí, né, do IGPM também, a gente está vendo vários fatos aí pesando bastante. Aí o que eu queria repercutir com vocês, na verdade, são esses dados aí dessa revisão que a XP fez aí da inflação. O que vocês acham aí desses números? Concordam? Como tá dentro da linha aí do que vocês imaginam? Acho que sim, né? Tá tendo que o mercado tá esperando, né? Vai, Gani, pode ir. Não, eu acho que sim, né? Acho que eu e o Cabral, a gente fala bastante aí desse risco inflacionário maior, né? Só não concordo com 130 mil de Bovespa, mas de resto eu concordo. O Cabral acho que não sabe. 9% eu não duvido, literalmente não duvido. Sexta-feira agora, depois da manhã, a gente já vai ter uma boa noção, porque já vai ter 9 de 12 meses, né? Então já vamos ter de janeiro até setembro aí inflação divulgada. Pelo Roberto Campos Neto, o pico de inflação de uma série histórica longa é esse mês de setembro. Depois ele tende a estabilizar ou queda. Não teremos mais divulgações de mensais tão altas como vão ter sexta-feira agora. Vamos acompanhar. Espero que ele esteja certo, de verdade. Ô, Cabral, outro dia, né, não sei, né, nem se o pessoal da XP vai querer voltar aqui depois dessa. O Gani estava aqui comigo, né, a gente estava apresentando, foi numa sexta-feira, e aí uma analista aqui da XP estava falando da perspectiva que eles tinham reduzido, era de 145 para 135 mil, né, o Gani? Isso. Pontos, o Ibovespa. Aí o Gani falou assim, mas quais são os pontos que você tá... E naquele dia estava 107 mil, eu acho, o Ibovespa, nem lembro mais, mas estava muito baixo. Aonde vocês estão enxergando, quais são os pontos e fatores que vocês estão enxergando para chegar nos 135 mil? E ela ficou meio assim, sem conseguir responder. Aí acho que depois disso eles nunca mais vieram, mas... Aí revisaram para 130, né? E agora vão revisar. Acho que ela chegou lá. Cara da XP. Então tá bom. Amanhã então eu tenho um cara da perdoaram XP na a gente. D3. Se eu tomar touca, eu digo pra vocês.
A culpa é do Gani. Um beijo aí pro pessoal da XP. Brincadeira, Não, mas viu, é, gente? Ela é ótima, a gente tá brincando aqui. Na verdade é uma brincadeira, mas é porque o Gani foi tão rápido ali no gatilho, aí depois eles revisaram pra baixo, eu falei, Gani. Ela chegou lá em cima, lá no alto escalão, falou, olha, me fizeram uma pergunta que eu não sabia a resposta. Tá muito alto isso daí, a gente precisa Vamos revisar, né? vamos revisar. Mas a gente tá brincando aqui, claro, com certeza não é nada pessoal, não. Não foi a pergunta do Gani, né, Gani? Acho que não, né? Não. Mas vão revisar, acho que de novo. Acho que vão revisar de novo, né, na verdade. Mas e por falar nisso, vocês, eu sei que é difícil, né, falar isso. Vamos jogar aqui no chat, ô Gani? O dia que o Gani falou aí, fecharia o ano com 2 dígitos ou 3 dígitos, aqui no chat pegou fogo. Vamos lá, vamos ver. O pessoal já tá falando, ó. Tem gente falando 90 mil pontos já. Mas o quê? Mas, a bolsa final do ano? 2 ou 3 dígitos? O que é? Acima de 100 mil ou abaixo de 99, 999 ou acima, é isso? 99 2 dígitos. Quem entenderia 5 ou 6 dígitos, tá. Eu cortei os 3 pontos depois, vai. Sei lá, peraí. Vou jogar polêmica aqui no chat, depois a gente fala, vai. Ó, deixa eu falar na caneta, deixa eu ver como é que ela caiu aqui. E caiu pra lá. Então é menos de 130 mil, porque caiu pra lá. Quando cai pra cá é mais, caiu pra lá, é menos de 130. Pera aí, deixa eu descobrir mais. Boa. Deixa eu fazer mais alguns dados econométricos. 98.919 aqui pelos meus dados econométricos. Sei lá quanto vai estar a bolsa final do ano, mano. Sei lá. Sei. Não, era só pra gente jogar aqui uma lenha aqui no nosso chat. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês. Tá doido pra ver o chat pegar fogo, né? Adoro. Então vamos botar o chat pra pegar fogo. Você é a favor ou contra a máscara? Pronto. Agora deixa eles cair no pau lá no chat. Querendo repetir ontem, o fogo de ontem, da audiência, né, Cabral? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Vamos colocar fogo de verdade, vai. Queria falar um pouquinho da votação da PEC dos precatórios com vocês. Eu falei hoje de manhã com o Eric Decay, ele estava lá no Senado, inclusive trouxe em primeira mão pra gente que realmente a Comissão Especial da Câmara marcou para amanhã às 10 horas já a primeira votação. O relator Hugo Mota conversou mais cedo com ele, né, com o Eric, e falou ali com exclusividade até aqui para a BMC sobre essa proposta da PEC dos precatórios. E o que ele disse, importante, é que não há uma previsão de alteração nas regras do teto de gastos, que era uma preocupação muito grande ali, aquela especulação. Será que o relatório poderia encaixar ali, mudar o texto para colocar a extensão do auxílio emergencial anunciada aí previamente até abril de 2022? O Mota disse que não vai mexer com isso no relatório, confirmando que então não teremos alteração por enquanto, né, no teto, e isso pode talvez de repente trazer um respiro para o mercado. Como que vocês veem essa questão? Será que destrava essa pauta dos precatórios? O mercado deve mostrar uma volatilidade mais positiva? O Eric acredita que sim. Queria saber a opinião de vocês. Vamos lá, Cabral, primeiro você. Primeiro, tem que saber o quanto eles estão entrando no acordão de hoje para amanhã para ver o que passa, né? Apesar que passar em comissão não quer dizer que vai passar em plenário, né? Exatamente. Então pode ser que passe em comissão em algum desenho, chega para o plenário e vão retalhar tudo. Meu único medo dessa história toda é que hoje é 6 de outubro, a gente ainda está discutindo o precatório que devia ter alguma relação com a LDO que estava para esse ano, vai virar LDO 2022 e a gente ainda nem chegou na LDO. Que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso que é a droga. 6 de outubro tá me assustando demais. Curto, né? Final do ano. Você tinha falado antes, né, Cabral, que você estava assustado justamente com, olha, a altura do campeonato e ainda não foi resolvido isso. E o próprio Pacheco tá embromando, né? Você viu, iremos fazer sobre do imposto depois. Primeiro vamos discutir precatório e vai rolando. Agora que o partido dele tá gigante, né? Porque hoje o PSL e o DEM se oficializaram, né? Aí que vai ser... Que ele vai... Bancada vai demorar isso.
E aí, Gani, e você? Não, eu vou nessa linha aí também. Essa questão dos precatórios acaba travando a discussão de outros projetos bastante importantes e acho que a ausência de uma má notícia é que pode ser algum gatilho para a Bolsa subir no curto prazo. E o que seria essa ausência de uma má notícia? Seria o que foi sinalizado hoje, de não furarem o teto dos gastos. Me parece que o mercado prefere um adiamento do pagamento dos precatórios, um parcelamento. É lógico que o credor não vai gostar disso, mas o mercado entende, né? E o mercado muitas vezes não vai ser o credor, mas ele entende que isso seria menos danoso, menos pior do que furar o teto dos gastos, que foi aí uma conquista institucional da sociedade brasileira, se eu não me engano, no ano de 2017. Ô, Daniel Morales, depois eu vou pedir para você dar uma olhada, que parece que o Biden está falando aí também sobre a questão de teto de dívida lá nos Estados Unidos. E aí, daqui a pouquinho, você volta aí atualizando, então, essa informação pra gente, por favor. Vamos lá. Pra gente discutir sobre isso, até porque eu vou falar um pouquinho dos Estados Unidos agora. Hoje saiu o ADP, né? Veio acima aí das expectativas, criação de 568 mil empregos, na verdade, e a gente viu, né? Cabral isso no tá mês de rindo setembro. O que você tá rindo aí, Cabral? Espera aí, para o TP aí, deixa eu entender. O que foi, Cabral? Lá vem ele. Ai. O Cabral olha o WhatsApp do grupo. Ai, meu Deus. Gente, Ai, meu Deus. deixa eu ver. Mas vamos lá, foco. Saiu o ADP hoje. O ADP. Isso pode significar a economia aquecendo. Sexta-feira saiu o payroll às 9h30 da manhã. Assista ao vivo a divulgação do payroll com Paula Moraes e equipe. Então, mas aí vamos lá. Pegando esses dados aí que vieram, esse dado aí é uma prévia do payroll que a gente já sabe. Você acha que isso pode significar que o tapering realmente vai acontecer agora? O mercado já tá entendendo isso? Porque assim, hoje de manhã eu falei uma coisa que aí teve gente que falou assim, como não... Porque assim, tava tudo desabando, lá fora tudo em queda, aqui tudo em queda, mas tudo que a gente viu hoje não é nada de novo, né? Não teve uma notícia diferente do que a gente já sabia para estar derrubando o mercado dessa forma. Aí eu falei exatamente, né, sobre isso, aí teve gente que falou, como não tem nada de novo? Eu entendo que o mercado já sabe que o taper está próximo, que a inflação não só no Brasil está alta, mas em outros lugares, que esses dados de vendas do varejo não iria vir tão bom assim, enfim. Mas eu queria entender de vocês um pouquinho da visão baseada nesses números que vieram lá dos Estados Unidos, como que o investidor pode aí se preparar para esse momento aí, realmente, se o taper vier agora? Então, Paula, para mim não foi surpresa, para você não foi surpresa, para o Will que fala sexta-feira também não é surpresa, porque o Banco Central vem sinalizando nesta direção. Então a gente, nas nossas expectativas, a gente incorporou isso já no preço. Muito bem, mas para muitos investidores o que ocorre, né? Por mais que, ok, estão falando que vai ocorrer em novembro, tananã, mas na hora que vem um dado que ratifique isso, que confirme, né, de uma maneira mais concreta que os estímulos serão retirados no mês de novembro, o mercado acaba reagindo mal. Né? Sabe aquela... Bom, eu acho que vai acontecer isso, mas na hora que está muito próximo e né, está na hora de acontecer e acontece, aí há essa reação ruim. Então eu acho que isso vai... daqui para frente ser bastante comum, e digo mais, quando ocorrer o tal do taper, quando o Banco Central oficialmente falar, olha, estamos tirando, sei lá, 15 bilhões de dólares por mês a partir do dia X de novembro, o mercado vai reagir, por mais que esteja esperando. Depois volta à normalidade. Eu acho que isso tem muito a ver aí com uma questão de finanças comportamentais. O mercado não é tão eficiente o quanto a gente acredita. Eu me coloco aí também. E aí, você, Cabral? É o famoso, né? Até sobe no boato, cai no fato. Então, teoricamente, o mercado tá meio que estressando em relação à notícia, mas pode ser que quando chegue lá, normalize. Eu acho que o grande divisor de águas vai ser o desmame, o valor do desmame que eles vão querer fazer. Eu acho que a saída tá meio que no preço, vamos ver o desmame se é 15 bi. Como eu só vi até hoje a NG falando, eu não vi outro. Mas com certeza mais alguém já opiniou aí sobre números. Deu opinião sobre números.
Morales, já tá no jeito aí com as informações do Biden. Parece que temos imagens, lembrando que não é ao vivo, ele já falou, mas tem informações. O que foi que ele disse? Vamos lá. Surgiram poucas informações ainda, que faz pouco tempo que ele falou, mas a gente pode até colocar essas imagens se a gente tiver na mão. Aí o presidente dos Estados Unidos falou que bloquear a suspensão do teto da dívida não é certo e é perigoso. O presidente dos Estados Unidos falou também que Carlotti minaria status de treasuries como ativos de segurança. Logo em seguida, a fala aí do presidente dos Estados Unidos, veio a Janet Yellen falar também ao vivo. E ela disse que o impasse do teto deve ser resolvido imediatamente. Por enquanto são essas as informações que a gente tem. Eles acabaram de falar faz poucos minutos. Daqui a pouco a gente tá aí as imagens da Janet Yellen, que falou agora há pouco justamente sobre esse impasse do teto, que deve ser resolvido imediatamente. Mas já já a gente traz aí mais informações sobre essas informações que foram ditas nesse ao vivo. Gani, o que você achou aí dessas informações? São muito poucas ainda, né? Mas... eu acho que no final das contas essa situação vai ser resolvida. A gente já viu este filme no passado, né? Seria muito imprudente o Congresso não achar uma solução para isso, né? Enfim, a situação deve ser resolvida. Imagine mesmo que seja uma inadimplência, né, para um pagamento posterior da dívida americana. Nem LTN aqui no Brasil, a gente dá calote de LTN, imagine de uma Treasury, né? É um negócio impensável. Impensável. O que você está pensando aí, Alexandre Cabral? Fala! É isso aí, eu concordo com o relator, plenamente está correto. Nem a NTN aqui a gente dá calote, imagina a dívida americana. Cabral tá rindo aí, eu tô escutando, o Rui das Neves tá falando, eu também tava ouvindo no ponto. O que é, Cabral? Fala, eles estão me zoando, gente. Eles estão me zoando. Ô, Cabral, a gente fica curioso pra saber qual é o motivo do seu ataque de riso, meu cara. Deu agora a louca que eu Cabral. Você controla, Cabral, tá todo mundo rindo aqui. Fala, Cabral. Ô, gente, é que o Cabral não entende nada de moda e ele tá falando mal da minha roupa. Não fui. Agora, por que eu tô parecendo Didi Mocó, que eu não sei. Por que eu tô parecendo Didi Mocó? Didi Mocó tinha alguma roupa assim? É isso? Por quê? Ele me mandou aqui no chat, Paula parecendo Didi Mocó. Paula comprou o blazer do Didi Mocó. Luiz Henrique, você não entende nada de moda, tá bom? Só vou te dizer isso. Olha o Daniel Morales. É isso, Cabral, que você tá rindo de mim? Olha isso. Como a gente mantém uma seriedade, gente? Olha lá o terno, colocaram aqui no chat pra Daniel, mim. dói o peito do rir, mano. Você tá demais, hein, Alexandre Cabral? Ô, RH, vou falar com o RH aqui, quero só ver quem ri da minha roupa daqui pra frente. Como vai vir? Ainda bem não fui eu, não. Foi o maluco lá que escreveu, pô. Não, maluco não, que isso vai travar o YouTube. Foi o cara lá que escreveu, pô. Isso vai ficar chato pra Paula, estão falando aqui. Gente, brincadeira, ombreiras grandes, meu Deus. Você viu? Voltou à moda. Tudo nessa vida vai e volta. As ombreiras também voltam. O terno é novo, as ombreiras são antigas. Mas vamos lá, bullying correndo solto. Aqui é assim mesmo, sacanagem, não tem jeito. O povo tá tudo. O povo não presta, é verdade, o Rui das Neves. Obrigada! Tem alguém falando que eu tô super elegante aqui. É melhor parecer o Didi Mocó do que parecer o Shrek no vídeo, mas tudo bem, né? Ou o velho da van, né? Ou o velho da van, né? O velho da van é pior ainda, né? Mas tudo bem. Que coisa ridícula. O que é ridículo? Esse indivíduo aí que tá na bancada sozinho, babando ovo, o velho da van. Mas é que escreveram no chat, não foi ele, coitado. Não fui eu, Cabral. Alguém escreveu no chat. É melhor parecer de Mocó do que o velho da van. Baba ovo. Eduardo. E você tem mais cabelo O Eduardo falou que amanhã também. eu vou apresentar o programa usando pochete. Eu nem sei o que é pochete, não é da minha época. Oi? Porque ele falou que eu tô com ombreiras, Como que era de é que é, 1980. Daniel? Não é da época dela, pochete? Jovem, nasci nos anos 2000. Pochete pra mim tá tão na moda que eu não tirei até hoje. Até hoje é bem sua Até cara, hoje né, não uso Cabral? pochete.
Sério? É bem sua cara mesmo. Usa aqui a pochete, ó. Até hoje eu uso pochete, maluco. Não tirei até. Vamos lá, que esse programa é da família brasileira, é um programa sério. Mas então, a curva de juros hoje está decaindo. Isso pode ser o precatórios, porque a curva inteira do DI está fechando, ela não está abrindo. Como a curva inteira do DI está fechando, isso significa fluxo de gringo para a curva brasileira. Vamos lá, que esse programa é um programa sério. Isso aí, nós estamos fazendo um programa sério. Eu quero entrar no mercado internacional, mas, Morales, você tem condições aí de dar um giro pelas bolsas internacionais? Tem. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Para entender depois isso. Pelos Estados Unidos, então. A gente começa pelo S&P 500, que está agora com queda de 0,65%, Dow Jones com 0,70%, Nasdaq 0,33% de queda. Tem também a Europa, viu, Paula? Vou aproveitar aqui, DAX na Alemanha, que fechou com queda de 1,46%. FTSE no Reino Unido fechou com queda de 1,15% e o índice Eurostoxx também fechou em queda com 1,30%. Paula. Tá certo. Olha só, o que eu queria realmente falar agora um pouquinho sobre essa questão da inflação global aí, que a gente está vendo que está afetando e pressionando as bolsas como um todo, né? O salto dos preços, o Gani até falou a questão da energia agora há pouco, não é só um problema nosso, mas a gente está vendo isso na Europa também, essa preocupação com a crise energética mundial, a gente falou também sobre isso já na China também, há alguns dias atrás. Aquela ideia de que a inflação deve ficar mais tempo do que o esperado ou do que o previsto por alguns analistas. Até o Marco outro dia falou assim, né? Temporário. O que é temporário? A gente nem sabe quantos meses pode ser essa frase temporário, né? Como que vocês estão enxergando que esse cenário pode impactar os mercados que carregam riscos aí acima até da média, como o Brasil, por exemplo? Eu acho que há uma grande dúvida de quando os gargalos eles vão se normalizar. Então, uma expectativa de que eles se normalizem para o final de 2021 e a gente já começa a ver talvez esta inflação arrefecendo, uma alta menor, mas há previsões de que os gargalos continuem até meados ali do ano de 2022. E aí esta inflação deve perdurar por mais tempo por gargalos na oferta, né? Diminuição da capacidade produtiva. Ô Cabral, você acha que a inflação pode sair do controle? A inflação global, eu falo. Ou o que nós estamos vivendo é uma situação já previsível, depois aí das desestruturações dos mercados por conta da pandemia? Quer dizer, eu não sou muito especialista em inflação de mundo, né? Principalmente que eles estão indo para inverno, então não consigo. O único medo que eu tenho agora deles em relação à inflação, que é uma cultura meio que geral, é quanto eles vão queimar de energia nesse inverno, né? Se vier um inverno mega rigoroso, que eles estão indo para o inverno, nós estamos indo para o verão, eles estão indo para o inverno. Se vier o inverno mega rigoroso, quanto vai ser gasto de gás, carvão e etc. para manter os ambientes aquecidos? E o quanto esse excesso de gasto vai atrapalhar o setor industrial, o setor agro, por falta de energia para todo mundo, principalmente da China, que já assumiu que está com essa dor de cabeça. Então, minha única dúvida é essa. Agora, o quanto isso vai ser efeito inflação a médio e longo prazo, isso eu não consigo analisar, infelizmente. A gente até inclusive falou sobre isso recentemente, né? Sobre o aumento da energia agora no inverno lá, né? Acho que é um ponto bem levantado esse que o Cabral trouxe aí pra gente, porque com certeza o gasto aumenta muito na época do inverno, né? Ah, com certeza, né? Houve aumento de demanda. Só lembrar da tua conta de luz, né? Porque você morou lá fora, né? Sim. Era o tempo inteiro, né? Fica ligado, né? A calefação fica o tempo inteiro ligado, não tem como se desligar. É uma combinação de aumento de demanda, né? O verão europeu foi muito quente, então se consumiu muita energia com problemas de oferta também, né? Então, o aumento de demanda, por exemplo, isso a gente vê no preço do petróleo. Agora, questões de oferta, menos oferta de gás natural, a Europa é super dependente de gás natural da Rússia, está chegando menos gás e uma alta demanda. E aí, como o Cabral falou, né? Se vem um inverno mais rigoroso, significa que você vai precisar de mais aquecimento, mais demanda por gás natural, mais pressão na energia, e aí é claro que isso contamina
todas as indústrias como um todo, porque é um encarecimento do custo de produção, né? Isso pode ter repasse para varejo, né? Enfim, então, não é uma questão simples, essa questão energética, né? As pautas ESG no meio ambiente não conseguiram resolver até agora o problema a curto prazo, né? Só para ter uma ideia, saiu um relatório da Agência Internacional de Energia, a mudança de composição para energia renovável, acho que foi coisa de 3%. Então, assim, o mundo ainda é muito dependente de combustível fóssil. Uma solução que seria, talvez, que agradaria aí gregos e troianos, seria a energia nuclear. Mas aí a gente sabe também que tem uma grande resistência por parte de uma ala ambientalista. É uma energia limpa, mas tem aquele risco, né, de acidente. Eu queria mudar aqui de assunto, falar um pouquinho de dólar. O dólar, neste momento, subindo 0,91%, R$ 5,53 agora. Hoje a gente teve leilão extra de swap, né, com o Banco Central vendendo aí todos os contratos, né, ofertados ali no leilão. Qual que é a perspectiva de vocês aí para o dólar? A gente sabe que dólar é aquela coisa que é difícil de falar de um número exato. Mas com esses temores de inflação global, vocês acham que a moeda tende, né, a ficar cada vez mais em alta? Vocês acham que esses leilões do Banco Central estão funcionando? Porque a gente tá vendo o dólar não tá se mexendo muito, mesmo com os leilões, ele tá ali mantendo acima dos 5,50, né? Quando o dólar bateu 4,90, acho que eu falei até aqui na BMC, eu falei, tá estranho, isso aqui tá baixo, enfim. Acho também... Eu devia ter te ouvido aquele dia, viu, Gani? Pois é. E eu acho também, Paula, que esse 5,20 do Fox não tem nada a ver, não. Não se sustenta, né? Todo tá mundo mais perto do 6 do que do 5 ali, né? Não, eu colocaria que o câmbio de equilíbrio para o final de ano gravita em torno de 5,40 e 5,50. 5,40 e 5,50? Isso, 5,20 é muito baixo, dadas as condições atuais. E por que mesmo quando... Ô Cabral, vamos lá, ensina aí nós, vamos numa aula. A tendência é que quando faz leilão, tem esses swaps aí, extras, é abaixar a moeda. E por que continua ali igual, não mudou nada? Então vamos lá. Primeiro, ele não é um extra, ele já está programado há 2 semanas. Então, o que acontece? Nós temos um leilão tradicional de segunda a sexta, onde esse leilão é para fazer a rolagem dos vencimentos de swaps futuros. Deixa eu pegar aqui que eu acabei de entrar no site do Banco Central. Então, hoje tiveram 2 leilões pela manhã, com vencimento em fevereiro 22 e em setembro de 22. Esses 2 leilões, ele já está programado desde virada do mês. Então, desde antes disso, desde agosto, ele já fala, olha, irei fazer o processo de rolagem. Então, esse é assunto 1. O que nós tivemos o leilão hoje extraordinário não é extraordinário. É o leilão que ele anunciou há 2 semanas, já é o 4º leilão. Então, segunda, quarta, nós já estamos no 4º leilão. O objetivo desse leilão é aquela operação de proteção cambial que os bancos pegam para quem possui agência no exterior, para fazer proteção na Receita Federal para economizar imposto no balanço. Então, é o famoso. Esse leilão, o primeiro já estava no preço, ele simplesmente está rolando. E o de segunda e quarta, ele não dá para mensurar 100%, mas ele está tentando tirar a pressão do dólar do final do ano. Então, se ele está tentando tirar a pressão do dólar do final do ano, é mais lento o resultado dele. Né, quer dizer que vai fazer o leilão que vai cair o dólar, que vai fazer, vai cair. Então é como se fosse um tratamento médico. Eu sei que você precisa fazer um tratamento que irá tomar vacina, remédio, químio Y, durante 4 semanas. E no final de 4 semanas você vai estar curado. Mas não quer dizer que você não pode quebrar a perna, não quer dizer que você pode ficar gripado, não quer dizer que você pode, sei lá, cair de uma bicicleta. Em relação àquele tratamento, ele funciona. Só que um corpo pode estar doente e ter outras coisas que atrapalhem. Mas o tratamento está perfeito por parte do Banco Central. Ele adiantou uma coisa que ano passado ele só fez em novembro. Parabéns, e está funcionando. Tanto é que ele está vendendo tudo. Então, o leilão extraordinário não é objetivo de segurar o dólar dia 6 de outubro, e sim acalmar até o final do ano. Só que a gente tem Brasília, a gente tem China, a gente tem Fed, a gente tem vários outros temas.
Entendi. Ô, Cabral, eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre essa questão do dólar, mas eu sei que o Daniel Morales tem aí informações, né, já mais atualizadas lá dos Estados Unidos. Vamos lá, ô Morales, fala pra gente. É isso aí. Vou até pedir pro pessoal da produção colocar as imagens aí do Biden, né? Foi um clima de profunda preocupação que tomou conta do mercado em Nova York, com o risco de um default da dívida norte-americana diante do impasse para a elevação do teto. Como meio de pressão sobre os republicanos, o presidente Joe Biden e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, se reuniram hoje com os CEOs de alguns dos principais bancos dos Estados Unidos, entre eles o Bank of America e o JP Morgan Chase, para discutir o tema. Ao fim desse encontro, todos deram declarações graves, nessas imagens que a gente passou agora há pouco, sobre o risco de um calote, apelando aí ao Congresso para que resolva com urgência essa questão. Para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um calote minaria a confiança nos treasuries como ativos de segurança. Para o Citi, cada dia de atraso vem com preço crescente. Para o JP Morgan, um calote dos Estados Unidos seria uma catástrofe para a economia mundial. Para Janet Yellen, ela disse que a recuperação econômica se reverteria com um calote da dívida americana. Paula. Tá certo. Tá aí a fala, então, que a gente estava esperando aí. Obrigada, Daniel Morales. Eu quero saber a opinião tanto do Gani quanto do Cabral sobre essas falas, mas o Gani já está ali no nosso flip chart, porque eu queria que ele explicasse pra gente. Primeiro que a gente estava estávamos falando da questão do dólar. A gente sabe que tem muitas empresas que têm as despesas dolarizadas, e quando a gente vê esse cenário macro, toda essa questão que a gente tem falado muito sobre a questão do tapering, a gente sabe que existe muito uma preocupação dos investidores que têm, né, na sua carteira essas empresas que são dolarizadas em relação ao preço do papel quando começa a ficar descontado. Mas a pergunta que muita gente se faz é o seguinte: será que os fundamentos, o valuation dessas companhias, eles mudam também, ficam comprometidos? Ou é só um reflexo ali desse momento, desse cenário, desse mais momentâneo? Como que a gente faz esse raciocínio para entender se as empresas têm ainda potencial de upside ou não, se elas se recuperam, mesmo com essa alta aí do dólar? Eu queria que você desse uma aula aí pra gente. Vamos lá. Vamos lá, Paula. Legal, né? A pergunta bastante pertinente, bastante importante. Quando a gente fala em valuation, um dos métodos tidos como um dos principais, talvez o mais robusto, é o fluxo de caixa descontado. Então, o que a gente faz? A gente projeta o fluxo de caixa da empresa até a perpetuidade, né? Assumindo que ela se manterá até o infinito, senão eu estou assumindo que a empresa vai falir, e trago isso a valor presente, né? Então eu projeto ano a ano e depois de determinado ano, geralmente 10 anos, depende do setor, eu falo, bom, a partir daqui a empresa terá um crescimento constante do seu fluxo de caixa até o infinito. Esse crescimento pode ser o crescimento do setor, o crescimento do PIB onde a empresa atua, ou até o crescimento da inflação, né? Não é uma questão fechada em finanças. Muito bem. E aí, Paula, o que eu acho que é importante, na verdade a gente projetou esse fluxo de caixa e a gente está trazendo ele a valor presente. E quando eu boto aqui o fluxo de caixa, pensa que o fluxo de caixa é algo parecido com o lucro. Não é exatamente o lucro, eu costumo dizer, entre aspas, é uma espécie de lucro em dinheiro. Tá? Fluxo de caixa é receita, menos custos, menos despesas, exceto as financeiras, tiro o imposto de renda, volto com a depreciação, tiro investimento em capital de giro e tiro investimento em capital físico, CAPEX. E aí eu chego no fluxo de caixa da empresa. Muito bem. Aqui um raciocínio super simples aqui. Ó. Se eu acredito que vai ter uma crise econômica duradoura, que vai fazer com que a empresa tenha menos demanda, menos receita, eu estou falando que esse fluxo de caixa vai ser menor, né? Portanto, num efeito direto aqui, né? Na hora que eu trago isso aqui a valor presente, eu estou projetando um fluxo de caixa menor, portanto, há uma perda de valor da empresa. Agora, uma questão lá, um ruído em Brasília, uma questão
de precatório que nem foi definida, enfim. Isso aqui vai mudar o fluxo de caixa da empresa? Né? Não. Então, assim, eu acho que esta pergunta é bastante importante, porque o que movimenta preço, no final das contas, é a compra e venda. Mas o que movimenta a sua percepção de valor é a análise que você faz por meio de um valuation. Então, é uma questão econômica relevante que vai penalizar a empresa por anos, que piorou o ambiente de negócio, que tem menos demanda, então isso afeta a valuation. Ou o caso contrário, né? É um ambiente de negócios favorável, enfim, que vai fazer com que a empresa tenha mais receita, por exemplo. Tá? Um outro ponto aí que a gente também analisa no valuation é o seguinte: quando eu trago esse fluxo a valor presente, eu trago por uma taxa de desconto. Né? E essa taxa, WACC, do inglês Weighted Average Cost Capital, ou seja, o custo ponderado médio de capital, ele é uma média, né, do custo da dívida da empresa. Aqui estão as fontes de financiamento da empresa e aqui estão as fontes de investimento, os ativos. Né? Então a empresa ela capta recursos aqui para investir no ativo. E tudo que ela quer é que o fluxo de caixa, que o retorno desse fluxo de caixa seja maior do que esse custo de capital. O custo da dívida é o custo lá que o banco, por exemplo, cobra para emprestar dinheiro para a empresa. E aí, olha que interessante, quando a Selic aumenta, como a Selic é uma taxa base, ela puxa todas as taxas de juros da economia. Então, esse custo aqui aumenta também. Né? Esse já é um efeito. Então, esse WACC sobe, portanto, o valor cai. Um outro ponto é que a empresa é financiada por dinheiro do sócio, patrimônio líquido a mercado, que é preço da ação vezes o número de ações. Muito bem. Aqui não dá para eu ter um retorno exigido como na renda fixa, né? Que eu falo, ó, o banco fala, olha, eu quero 10% para emprestar dinheiro lá para a Natura, por exemplo. Aqui não, né? Aqui é uma expectativa do acionista, do investidor. O quanto de retorno ele exige, ele quer para colocar dinheiro na empresa, mas de maneira alguma esse retorno é garantido, senão seria uma renda fixa. Né? E aí tem uma fórmula consagrada, que é o modelo CAPM, que foi prêmio Nobel lá pelo Sharpe. E esse modelo ele fala, olha, o retorno que o investidor quer é o retorno livre de risco, RF, mais um beta, que é o quanto que essa ação oscila com o mercado, com o risco sistêmico, e multiplicado pelo prêmio de risco de mercado, retorno do S&P 500, se for lá nos Estados Unidos, por exemplo, menos o retorno livre de risco. Então, por exemplo, fazendo um parênteses aqui com o que o Biden está falando, a Janet Yellen também está falando. Se aumenta o retorno livre de risco dos títulos dos Estados Unidos, qual que é o efeito no valuation? Automaticamente, quem que vai aumentar? O acionista, para colocar dinheiro na empresa, vai pedir mais retorno. Portanto, sobe esse custo de capital próprio para a empresa. O que é o retorno exigido pelo acionista é custo para a empresa, porque é a empresa que tem que remunerar o acionista. E aí o que acontece com o WACC? Sobe. O que acontece com o valor presente? Cai. Então isso aqui é a lógica do valuation. Então, aí sim, uma mudança, um calote da dívida americana. Isso é uma mudança de fundamento. Para pegar agora um exemplo do que é uma mudança de fundamento. Isso muda a taxa do ativo livre de risco, sobe aqui, cai aqui. Acabou. Deixa eu só te interromper um segundo. O pessoal do Switcher estão pedindo aqui no chat para a gente tirar o GC porque está atrapalhando para enxergar a explicação do Gani. Nesse momento, só vamos tirar essa nossa tarja aí, por favor, porque tá cortando aí o flip chart. Pode continuar, Gani, desculpa. Não, então, isso é uma mudança de fundamento. Por quê? Porque se há um calote ou uma sinalização desse calote da dívida dos Estados Unidos, mesmo que seja uma inadimplência, algo do tipo, isso é uma mudança de fundamento. Por quê? Porque vai aumentar a taxa livre de risco, então significa que o investidor
para agora colocar dinheiro numa empresa americana, ele vai falar o seguinte, bom, eu quero mais retorno para compensar o risco. Mas, de novo, esse retorno não é garantido. É um retorno esperado, exigido, porém não garantido. Mas se ele está colocando no valuation dele, na conta dele, que ele quer mais retorno, o que, que acontece aqui, ó, com esse WACC, que é uma média ponderada do custo da dívida e o custo de capital próprio? Sobe. O que, que acontece com o valor presente da empresa? Se isso aqui sobe, o denominador, o que, que acontece? Cai, né? E aí, por isso que há essa queda no preço dos ativos. Isso aqui é a ideia do mini valuation. Então, acho que é muito importante saber assim, o evento, Paula, afeta a taxa, afeta a WACC, pode ser via dívida ou via CAPM, aqui o retorno exigido pelo investidor. Afeta fluxo de caixa? Então, acho que isso é um bom termômetro para você saber se tem uma mudança ou não na percepção de valor. Porque pode ser que seja apenas um ruído que afetou o preço. O preço afeta no curto prazo, é o que está na tela, mas não afetou o valor. Eu uso isso muito para mim. Se sai uma notícia lá que é ruído e eu vejo que a bolsa caiu sem nenhum fundamento, uma determinada empresa, eu falo, opa, pode ser uma oportunidade para compra, né? Porque eu não vejo, na minha percepção de valor, talvez eu esteja errado, mas na minha percepção de valor não mudou nada. Ô Gani, o Felipe aqui está perguntando qual que é a taxa de desconto que você sugere utilizar para realizar o FCD de uma estatal e privada, no cenário otimista e pessimista. Então, ele vai ter que fazer o WACC. Então, o que eu sugiro que ele faça, né, de uma estatal? Dá uma olhada lá nas notas explicativas, você tem essa informação, a quanto que essa empresa estatal ela paga para obter recursos de bancos ou quanto que estão saindo as debêntures dela. E aí você tira uma média ponderada para determinar o custo da dívida, né? Para fazer aqui o custo de capital próprio, ou seja, né, o retorno exigido pelo acionista, geralmente a gente faz uma extensão desse modelo CAPM. Por quê? Porque o ativo livre de risco não é tão livre de risco no Brasil, né? Certo? E muitas vezes tem um problema no Brasil que a renda fixa acaba dando, em alguns períodos, mais do que o Ibovespa, isso traz uma complicação. Então, o que a gente faz? A gente usa o ativo livre de risco dos Estados Unidos, é uma tropicalização isso daqui, né? A gente usa o beta da empresa, então você falou da estatal, vamos pegar a Petrobras, eu tenho essa informação pública, vai lá no Yahoo Finance, Google Finance, tem o beta, tá? Publicamente. E aí eu uso esse beta, que é o quanto que a Petrobras oscila com o Ibovespa, com o retorno de mercado. Esse prêmio de risco, eu vou fazer o prêmio de risco do mercado norte-americano, que vai ser a diferença do S&P 500 menos um título público lá dos Estados Unidos, uma Treasury de 10 anos, tá? Então eu vou fazer essa diferença aqui, tá bom? Mas como eu estou fazendo tudo para Estados Unidos, eu tenho que adaptar, meu caro, para o Brasil, tropicalizar para o Brasil. Então o que eu vou somar? Eu vou somar, tá? O risco país. Alan, que medida que eu uso de risco país? Pode ser o ENB+, pode ser a cotação do CDS. De novo, valuation é mais arte do que ciência, não são questões fechadas. E vou adicionar o diferencial de inflação Brasil-Estados Unidos. CPI, o IPCA, desculpa, menos o CPI. Tá? Não é menos, a conta, estou fazendo uma simplificação matemática, tem que fazer 1 mais taxa dividido por 1 mais taxa menos 1, né? Transformo num fator. Mas essa é a ideia, soma inflação e tira... Soma inflação Brasil, tira inflação brasileira, porque seria uma espécie de transformar taxas em dólar em taxas em reais. Por isso que a gente faz essa parte. Então aplica isso daí, é trabalhoso, você vai ter que buscar estas informações e você chega nessa taxa de desconto aqui no WACC de uma empresa estatal. Ainda bem que eu fiz jornalismo
Não ia conseguir nem sair da primeira equação aí que você mostrou, Gani. Ô, Gani, mas deixa eu te falar uma coisa. Tem bastante gente fazendo perguntas aqui. Primeiro, elogiando muito, né? Dando parabéns aí, falando grande aula aí, aula massa do Gani, parabéns. O professor André Carlos está falando. O Milton Guimarães falando, que aula do Gani. Todo mundo aqui realmente elogiando bastante aí a sua explicação aqui, falando exatamente... Parabéns, estamos no caminho certo. Agora, tem uma pergunta aqui, Gani, do Rodrigo Lopes. Ele fala assim, além disso, não estamos vendo a internalização dos dólares. Isso pode ter alguma relação com a falta de retorno real da nossa renda fixa? Então, mas na verdade, se a gente olhar os últimos dados, né, da balança de pagamentos brasileira, houve uma entrada via investimento estrangeiro direto por conta da alta da renda fixa. O que ocorreu é que no net ficou no 0 a 0 ali, não houve uma mudança significativa, mas houve saída por conta de ações, né? Mas houve sim uma entrada por conta da renda fixa. Não sei se foi exatamente isso que ele me perguntou. Uhum. Tá, deixa eu só ver mais uma aqui. Rui das Neves, o beta das ações estão mudando bastante nos últimos anos em relação às ações dos Estados Unidos, né, professor Gani? Beta normalmente são de 5 ou 10 anos? Então, uma boa pergunta também, não é uma questão fechada, porque quando você faz o beta, quando a gente calcula o beta, o que é o beta, né? Quando o Sharpe, ele pensou lá, olha como é fácil pensar como um prêmio Nobel, né? A gente fala, por que a gente não teve essa sacada antes? Ele falou assim, né? Ele falou, bom, o que o acionista ele quer ganhar? Ele quer ganhar, o retorno livre de risco, senão ele investiria num título, numa renda fixa lá nos Estados Unidos, um título público. Então, na largada, ele quer ganhar o retorno livre de risco. E mais um prêmio pelo risco, certo? Muito bem. E esse prêmio pelo risco é considerando, Paula, que esse investidor ele já está diversificado. Então, ele eliminou aquilo que é o risco intrínseco da empresa. Problema de entrega, uma campanha de marketing mal feita, né? Problemas comerciais, operacionais, processo judicial, enfim. Esse risco você consegue eliminar pela diversificação, porque os efeitos acabam se compensando. Da mesma forma que teve uma empresa que está com problema operacional, a outra está indo super bem, esses efeitos se anularam, e aí o Sharpe, utilizando o Markowitz antes dele, consegue, né, provar isso daí. Enfim, então é o risco sistêmico, aquele risco que afeta todo mundo. Isso aqui é o prêmio de risco do mercado como um todo, mas é claro que cada empresa reage de uma maneira ao risco sistêmico. Muitas são muito penalizadas e outras menos penalizadas, certo? Então vamos pegar lá, a Amazon nos Estados Unidos, ela foi bem menos penalizada do que a Macy's nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela tinha um varejo online espetacular. Certo? Então, esse beta, na verdade, vai medir o quanto que a empresa é afetada pelo risco sistêmico. Né? É isso que ela está medindo. E como é que se mede isso? Qual que é a proxy para se medir isso? Eu faço o retorno das ações diária da empresa contra o retorno do S&P 500. Por que o S&P 500? No Brasil seria o Ibovespa. Por quê? Porque ele é um índice bem diversificado e ele está antecipando questões sistêmicas, né? Então, se tem, questão do Biden, aí já é refletido no S&P 500. Então, tudo que é sistêmico está lá. Então, essa é a ideia. Aqui no Brasil seria o Ibovespa. Aí a pergunta do Rui das Neves é interessante porque o quanto que eu volto? E isso é uma análise econométrica. Quando você faz essa relação, o beta é calculado por meio de uma regressão, mínimo quadrados ordinários, né? Uma análise econométrica não é difícil fazer, você consegue fazer até no Excel. Mas o ponto é, o quanto que eu volto com os dados, porque dependendo do período que eu pegar, isso vai mudar o meu beta, e vai mudar o retorno exigido, e vai mudar o meu valuation, né? Então também não é uma questão fechada, e é isso que diferencia, às vezes, um bom analista de um outro não tão bom, que vai falar, opa, peraí, mas nesse caso... Vamos tirar esse período, não faz sentido, vamos fazer a partir de 5 anos, porque se a gente pegar 10 anos, a gente está pegando já um outro momento histórico do Brasil. Se você falar para um econometrista acadêmico, ele vai falar que quanto maior a sua série, melhor. Então você deveria pegar
todos os dados, enfim, também não é uma questão fechada. Tem algumas questões aqui, o Cabral tá aqui me mandando aqui no nosso chat. Dá para colocar o Cabral aqui na tela? O Cabral tá de volta aqui. O Cabral tem perguntas aqui pro... Ô Cabral, não entendi, na verdade, essa pergunta é sua ou de alguém? Faz você, então, vamos lá. Tá desligado o seu fone, seu áudio. Tá desligado, liga o botão, aperta o botão. Oi, Isso... Gani, meu camarada. Diga. Vai, é pro Gani. Coloca o Gani na tela, Você, vamos lá. quando usa beta da Petrobras, da Vale, que é uma empresa multinacional com ADR lá fora, você usa o beta do Yahoo, que compara com o Ibovespa, ou você usa o beta do Damodaran? Então, boa pergunta também, Cabral. Isso é uma discussão clássica eterna, mano. Na minha percepção, eu usaria o Ibovespa, né? Porque por mais que ela tenha Porque você dentro do parente está botando a S&P, entendeu? Sim. Não, e eu acho isso já uma loucura, né? Porque entre o parênteses você tem o prêmio de risco dos Estados Unidos, mas se usa o beta do Ibovespa, né? Mas eu acho que é mais difícil a gente tirar uma relação entre o retorno da ação aqui no Brasil com o retorno do S&P 500. Eu acho que teria mais ruído do que eu usar o Ibovespa, entendeu? Mas eu te confesso que não é algo claro isso daí, né? Eu, por uma preferência, eu acho que faz mais sentido eu usar o Ibovespa, porque a empresa está listada aqui, ela é mais afetada pelo Ibovespa, e até porque, de certa forma não, né? O Ibovespa ele vai ser afetado pelo S&P 500, então esse efeito também já estaria no Ibovespa. Mas o meu receio de usar o S&P 500 para fazer o beta é que tem muitas questões internas dos Estados Unidos que não tenham a ver com a realidade da Petrobras e da Vale aqui no Brasil, por mais que elas estejam listadas lá fora. O Cabral tem uma outra. E uma segunda pergunta... Fala, vamos lá. Faz uma mais tranquila, Cabral. A segunda é o seguinte... Uma mais mais tranquila. Rola um debate também bem grande do povo que faz mais valuation no dia a dia, que se eu analisar uma empresa como um exemplo, Via Varejo, que ele é praticamente 100% de receita local, não tem ADR, eu usaria reais o tempo inteiro. Então, renda fixa eu usaria curva de 10 anos, ou IPCA mais 2030, Beta Brasil, dentro do parênteses Ibovespa menos renda fixa. Eu não olharia nada em dólares como eu olharia se fosse uma Petro ou uma Vale. Entendeu? Então, o R da Petro, eu considero ele todo em dólares, depois concordo contigo. Risco país, IPCA menos CPI. O da Via Varejo, eu nem perco esse tempo, já que ela não tem nenhuma internacionalização no operacional. Também faz sentido para você isso? Cabral, eu acho que o único receio é em momentos onde a renda fixa, né, sei lá, 16% no pré e a bolsa 10%, aí a gente tem um prêmio de risco negativo, né? Aí a gente tem que fazer algum malabarismo para conseguir, né? Porque daí você está falando, né? Mas são nesses momentos. Falar, olha, invista em ações, corra mais risco para perder dinheiro, né? Não faria sentido. Mas eu acho que no patamar que está a taxa de juros atual, eu acho que faz sentido, sim. Fechou, obrigado. Maravilha. Bonito o quadro aí de vocês, assim, desse jeito, gostei. Faz as línguas de sinais aí, Cabral. Transmitindo a live. Muito bom. Ô, Gani, pode voltar para sua cadeira. Pode, por onde eu vou? Ó, tá fazendo cosquinha. Pode passar. Aqui é TV ao vivo. Eu vou dar um giro aqui com o Morales. E aí você passa aqui na frente da minha câmera, Gani. Não tem problema. Pode ir lá, posso ir. Pode ir lá, Morales. Atualiza informações. Venha, Gani. A gente vai dar aquela informação, Paula, de que os índices americanos, eles viraram positivo, com as ações se recuperando aí das baixas da sessão. Olha só, nesse momento o S&P 500 está com alta de 0,21%, Dow Jones alta de 0,13%,
Nasdaq com alta de 0,49%. As ações elas saíram das baixas de hoje depois que o relatório do líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, disse em uma reunião fechada de republicanos que ofereceria uma extensão do teto da dívida de curto prazo. Isso ajudaria a aliviar alguma pressão sobre o Congresso para evitar um calote dos Estados Unidos atualmente esperado para o dia 18 de outubro. Após a venda de tecnologia no início do dia, os investidores compraram algumas ações importantes de tecnologia, como Microsoft, Amazon e Nvidia. É isso. Estou vendo aqui, estou acompanhando tudo positivo, né? Agora S&P positivo. subindo 0,25%, 23 agora, Dow Jones subindo 0,15, Nasdaq subindo 0,51. Mas eu fiquei com aquela pergunta no ar, que foi na hora que você falou, Morales, eu cheguei a ficar até um pouco... que o Gani já estava lá posicionado, mas eu quero ouvir a opinião tanto do Cabral quanto do Gani sobre aquela notícia que você trouxe aí de um clima de profunda preocupação tomando conta lá por conta desse risco, né, de um default aí da dívida norte-americana diante do impasse. Aí o Biden, né, o presidente Biden e a Janet Yellen se reuniram hoje com CEOs de alguns dos principais bancos dos Estados Unidos, entre eles o Bank of America, JP Morgan, para discutir isso. Ao final desse encontro, todos deram declarações graves sobre o risco de um calote, apelando ao Congresso para que resolva com urgência essa questão. Para o Biden, um calote minaria a confiança nos treasuries. É difícil falar treasuries, né? Treasuries. Com ativos de segurança. Para o Citi, cada dia de atraso vem com um preço crescente. Para o JP Morgan, um calote dos Estados Unidos seria uma catástrofe para a economia mundial. Já a Janet Yellen disse que a recuperação econômica se reverteria com um calote da dívida americana. Eu achei uma notícia preocupante, apesar de agora a gente ver que o mercado reagiu, está subindo lá. Mas qual a interpretação que vocês fizeram aí sobre essas informações? Engani, primeiro com você, vamos lá. Acho que o mercado interpretou que há uma tentativa de resolução, mas eu fico aqui com o comentário do Junho 17. Acho incrível como acontece algo que começa a virar tudo, né? Quer dizer, o mercado é muito volátil, muito, né? Então qualquer sinalização já é um pouco mais positiva. Mas o que será que o mercado enxergou de positivo? Que eles estão tentando um acordo? Eu Seria acho que isso? sim. Eu acho que estamos tentando aqui resolver. Mas eu continuo que, no final das contas, o pragmatismo econômico, o bom senso vai prevalecer lá e eles vão resolver essa situação. Imagine nessa situação, mundo pós-pandemia, gargalos de produção, inflação alta, crise energética, problema da Evergrande, e aí a gente bota mais uma pimentinha que é um calote da dívida dos Estados Unidos. Possível calote dos Estados Unidos. Eu acho que vai prevalecer aí o bom senso, né? Enfim. E você, Alexandre Cabral? Quer comentar algo aí sobre este assunto? Teve uma declaração agora aqui de um dos líderes do Congresso, do Senado, dizendo que tem tudo para resolver o problema, postergar a dor de cabeça após dezembro. Então deve ter sido esse líder aí, cadê o nome da criança? O Daniel deu aí, qual que é o nome dele mesmo, Daniel? Eu não sei. Não, o Daniel acabou de falar quem é, Daniel. Peraí, deixa eu só pegar aqui, Mitch McConnell. Mitch McConnell, tá bom, Cabral? Foi ele que trouxe, talvez... então foi isso. Ele tweetou, ele salvou o mercado agora, esses últimos minutos aí. Vai nos 45 do segundo tempo, quase, praticamente. E como que tá aqui no Ibovespa, Daniel? Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui. Deixa eu só atualizar aqui, porque ele tá... Aqui eu vou atualizar, deixa eu ver como é que ele tá. Só um detalhe pra gente não esquecer, enquanto ele atualiza, Lula vai dar coletiva na sexta-feira às 11 da manhã, tá? Vem aí, hein? Vamos ver o que ele vem aí pra arrumar de confusão, candidatura ou não. Independente de gostarmos ou não, temos que escutar todos, né? Aliás, eu não gosto particularmente dele, achei ele muito com bom. certeza, temos que ouvir todos os lados. Mas sexta-feira, 11 horas da manhã, vamos ver o que ele vai falar aí. É importante. Aliás, tem uma informação aqui também sobre o presidente Jair Bolsonaro, a gente já passa. Pode passar. Vou dar os números antes então, tá Paula. Bom. O Ibovespa, então, agora ele está com queda de 0,45%, 109.962 pontos. O dólar sobe 0,42% aos R$ 5,51. A notícia que eu tenho aqui, que a gente recebeu agora, é que a Advocacia Geral da União
afirmou ao Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, que o presidente Jair Bolsonaro deverá prestar depoimento presencialmente. Bolsonaro é investigado no inquérito que apura suposta interferência na Polícia Federal. O plenário do STF se reuniu para julgar o formato do depoimento de Bolsonaro, presencial ou por escrito, mas o ministro Alexandre de Moraes retirou o tema da pauta, visto que a AGU enviou o documento dizendo que o presidente está disposto a colaborar com a jurisdição da corte. É isso. Maravilha. Ô, Morales, você só depois atualiza, então, os setores ou as mais altas e baixas daqui a pouquinho pra gente? Claro. Mas deixa eu só ler aqui os comentários. Primeiro, Gani, o pessoal tá elogiando muito aqui, viu? Obrigado. Muito legal. Obrigada pela aula, tá? Tá todo mundo aqui elogiando, agradecendo aí. Pessoal. E, ô, Cabral, estão falando pra eu emprestar meu blazer pra você. O que você acha? Tem uma hashtag Cabral de blazer. Não cabe nem por nada. Nem por nada. Ué, Paula pensa metade do meu peso, maluco. Não cabe nem por nada. Seja de vestido metade. Você tá com quantos quilos? Metade. Você tá com quantos? Metade, Cabral. Não é isso? É. 53. Então, eu tô com 100 e pouco. Nossa, 53? Então, 100 e pouco. Eu queria saber o que é esse pouco. Pode ser 1/3 do seu peso, na verdade. Depende, eu acabei de almoçar, então é bastante. O pouco agora é 100 e pouco, não, é 100 e bastante. Mas é metade do seu peso. Mas a gente junta, aqui ó, a golinha aqui ó, são, na verdade, tá vendo? Mas o pessoal tava falando. Mas aqui bastante gente elogiando. Olha, professor Vinícius falou que eu cheguei bem aos 50 anos. Obrigada, viu, professor Vinícius? Um beijo pra você também, uma graça você. Obrigada. O pessoal tá me zoando aqui, Luiz Henrique. Obrigada, viu? Gostei, sinal de que meu botox tá bom mesmo. Meio século de beleza, meio século de beleza. Obrigada, Daniel. Olha, tô só pegando aquela agendinha e anotando aqui pra eu não esquecer na hora de dar PLR. Sua. Olha só. Ó, o professor André Carlos falando, aula com Gani só não aprende quem não quer. Obrigadíssimo, querido. Todo mundo elogiando, brincadeiras à parte. As visões do Gani e do Cabral valem ouro. O pessoal aqui, exatamente o Rui das Neves falando que lembrou logo do curso de valuation da Ambina aqui. Todo mundo falando muito bem aqui, por sinal dessas explicações. Acho que é isso que salva o programa, viu, Morales? Porque nós dois aqui, não sei não. Aula massa do Gani, parabéns. Todo mundo aqui elogiando bastante. Bom, gente, estamos quase chegando aí na reta final. Sei que o Cabral tem aí mais... Eu só quero falar um negócio aqui. O quê? Mas eu também quero falar mais um, mas pode falar. É que eu tava... Então não fala, chefe. A prioridade é toda sua. Se espirrar, saúde aí durante esses próximos minutos. Sim. Amém. Obrigada. Obrigada. Que pelego. Tá bom. Não, eu quero falar o seguinte. Aquela nossa discussão que a gente já teve aqui algumas vezes, saiu um número hoje de dia do fluxo cambial do mês passado e de semana passada. Vamos falar do mês passado, que é o que eu tô querendo falar aqui. Olha só. O fluxo cambial no mês de setembro, o da balança comercial foi positivo em 2.800. Aí você vai lá no governo, no Ministério da Economia, e vê a balança comercial, 4.320. Então nós temos 1,5 bi que ajudou a aumentar aqueles 46 bi que não internam. Esse número está indo para 48 bi que não interna grana. Eu não sei dessa resposta, meu sonho é ter essa resposta. O que está passando nas empresas para tanta grana não ser internada, meu Deus? Não é só globalização, não. Tem algo mais que eu não sei o que é. Não sei se é alguma tributação que eles estão vendo. Alguma coisa muito estranha, maluco. Falando assim, Cabral, que a balança comercial aumentou, né? É isso? Aí essa exportação... né? Final de agosto era 46 bi a diferença. Aí se você pegar setembro, a gente exportou mais do que importou, 4.800. Então, o que era a dedução? Vai entrar, de algum modo, 4.800 de dólares. Não, só entrou, 4.800 não, desculpa, 4.300. E só entrou de dólar 2.800. Então, quer dizer, tem 1,5 bi aí que não veio para o Brasil. A pessoa vendeu a mercadoria para o exterior, recebeu os dólares e deixou nos Estados Unidos, na Europa, aonde foi, não virou reais. Então, aquela distância, aquela boca de jacaré, que chamam entre o que vendeu e o que recebeu, aumentou mais ainda em setembro. Deve estar algo próximo de 48, 50.
Será que algum critério contábil, contabilização? Não sei também, estou aqui não só sei. levantando hipóteses. E a própria reportagem que eu vi do valor também não tinha muita certeza. Entendi. Eita. Vamos então aquele papo que a gente sempre fala, os economistas sempre falam muito, a previsão de balança comercial vai vir bombando, isso vai ajudar o dólar. Não ajuda, porque não interna. Agora também tem uma outra questão, Cabral, que era para tentar adivinhar quem fez essa movimentação, porque o preço do Bitcoin chegou a 55 mil dólares pela primeira vez hoje, desde maio. A gente viu só hoje ali um ganho de 10%, que levou a superar a marca, né, desses 55 mil. E uma das explicações, $1.000, para o movimento foi a execução de algumas ordens aí de compra a mercado que totalizaram 1,6 bilhões de dólares, cerca de 9 bilhões de reais em Bitcoin. E parece que a notícia diz que há aí a possibilidade de que todas essas compras abertas foram feitas num intervalo muito pequeno de 5 minutos, muito provavelmente pelo mesmo investidor, por um único investidor. A informação foi dada por uma análise da CryptoQuant, aí uma ferramenta, e o preço do Bitcoin também influenciado, eu falei isso agora há pouco, foi influenciado após aquele comentário lá do Jeremy Powell, de que ele disse que não planejaria banir as criptomoedas. Apesar disso, o FMI diz que tem que regulamentar os criptos ativos. Mas quem será que foi essa pessoa que em 5 minutos movimentou 9 bilhões de reais? Seria Alan Gani ou Alexandre Cabral? O que você acha? Nem daria, porque eu estou aqui. Foi Cabral. Foi antes. Eu acho que foi Cabral. Será que foi naquela saidinha do Cabral? Cabral que está em casa. Por isso que ele está em casa hoje. Está operando. Cabral. Quem será, hein? Em 5 minutos, 9 bilhões de reais. O que você acha, Cabral? Eu aposto no Gani, mas Tenho a menor ideia, mano. Eu não entendi Bitcoin até hoje. Eu tenho $100 lá aplicado. Apliquei em junho agora, né? Tem alguns meses. E eu não tô ganhando dinheiro, mas não sei porque tô ganhando, não. Você não sabe porque você tá ganhando? Isso pode dizer que eu tenho. Subindo, mas por que tá subindo? Não sei. Maravilha. Difícil mesmo. Cabral mandou aqui mensagem falando que ele vai abrir a Cabral Investimentos. Já pensou? Que chique. Nós temos o Galan Gani, Cabral Investimentos. Eu falei ontem, o Marco Saravá. Ó, eu zoei o Marco, que o Marco tem a Sara Invest. E ontem a Magazine Luiza anunciou que anunciou a marca própria de roupas, né? Aí eu falei que o Marco tinha que lançar a Sara Veste com a marca própria de roupas dele. Já pensou? Falei pra ele, dá um bom resultado. Temos Galan Gani, só celebridades nesse canal. Alex André? Didi Mocó aqui, ó, Didi Mocó. Tô bem, tá bom, tá ótimo. Tá salvando só o Daniel Morales ali com o paletó de 1980 do vô dele, mas tudo bem. Vamos finalizar aqui que nós temos mais programação pela frente. Quero me despedir aqui. Obrigada, Gani, pelas explicações, pela aula. Sempre muito bom falar contigo. Obrigado, Paula. Obrigado aí a nossa audiência aí pelos comentários. Obrigado, Morales, e valeu, Cabral. Melhoras aí. Vê se amanhã vem numa cor melhor, né? Não tão verde assim, por favor. O problema não sou eu, o problema é minha filha. Por ela eu não tô podendo. Não, melhoras na família. Mas ela tá bem? Ela tá bem? Eu tô falando da luz. Você tá vendo? Ela tá bem? Tocando, tá terror com febre, mas tocando tá terror. Ótima. Tá? Então tá febre. Então não é Covid, tá ótima. Se tá tocando terror, tá ótima. Mas eu só falei dessa luz pra você ver menos verde. Quando elas tiveram, não arriou da outra vez. Criança geralmente fica melhor. Tomara que não seja nada que dê negativo. É que nem a gente que fica todo... Aí uma pergunta que eu tenho, uma dúvida no ar, pra gente não responder agora, só no programa de amanhã. Quando o Galan Gani tá dodói, quem cuida? Beijo, até o D3. Beijo, até daqui a pouco. Tchau, gente, até amanhã. Ei, Gani, beijo. Tchau, gente, vou ficando por aqui. Sigam agora aí com The Trade, com Alexandre Cabral. A gente volta a se ver amanhã a partir das 9h30 da manhã, aqui na BMC News. Um beijo pra